Pessoal, faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo aqui no canal. Eu andei bastante ocupado com outras coisas. Eu estou trabalhando num outro projeto aí no YouTube que não tem nada a ver com esse canal aqui. Também estava passando uma época aí me dedicando um pouco mais ao modelismo, que é o meu hobby predileto, fazendo algumas coisas. Vou até botar umas fotos aí de algumas coisas que eu andei fazendo. E estava também um pouco sem assunto do que falar, mas durante esse tempo que eu passei aí pintando meus modelos, apareceu um probleminha no meu aerógrafo, que é uma coisa bastante comum, principalmente para quem usa tinta acrílica, e é um problema chato de você descobrir. Muitas vezes a pessoa fica batendo cabeça com esse problema e não consegue descobrir o que é. É uma coisa relativamente simples, mas é chato mesmo de descobrir. Então vou falar sobre esse problema hoje, que eu acho que pode ser útil aí para vocês que estão usando aerógrafo, principalmente para quem usa tinta acrílica no aerógrafo. Isso aqui é um teste que eu fiz com um aerógrafo meu que estava com problema, e ele vai ilustrar bem o que acontece. Vocês vão conseguir ver que o aerógrafo ele ficava falhando, às vezes muito, como aqui. De repente ele dava um spray um pouquinho mais largo e aí voltava um pouco e falhava de novo, e falhava um pouco e de repente ia bem, e aí quando eu tentava afinar o traço ele falhava novamente, e quando eu abria um traço mais largo ele ia bem, e aqui de novo quando eu fazia o teste ele novamente falhava, de repente ele dava meio que um espirro e soltava mais tinta, de repente ele voltava a funcionar bem, e ficava assim, né, nesse vai e volta, e você olha para o aerógrafo, aparentemente ele não tem nenhum problema. E eu vou explicar o que causa isso. Eu acho que isso é um problema que certamente já deve ter afetado algum de vocês aí, e eu vou dar uma dica aí no final de como é que você faz para detectar esse problema rapidamente e não ficar sofrendo com essas falhas, pensando no que pode estar acontecendo e às vezes tentando achar uma solução onde ela na verdade não existe, né? Onde o problema é outro. Isso aqui é uma representação. Aqui em preto está a agulha e aqui em vermelho é o bico do aerógrafo. Então, normalmente, o que acontece? Quando o teu aerógrafo aqui está em posição de repouso, está fechado, essa agulha aqui ela vai para frente e ela fecha completamente o bico. E aí, se você não puxar o gatilho para trás, você pode apertar o gatilho, não vai sair tinta porque isso aqui está fechado. Vejam que a agulha ela não é exatamente o desenho do bico, né? Ela fecha o bico numa determinada posição, mas sempre tem um espaço aqui entre a agulha e o bico. Bom, isso aqui é a situação do bico fechado, você simplesmente sem puxar o gatilho. Quando você puxa o gatilho, o que acontece? A agulha ela recua e se abre um espaço aqui entre a agulha e o bico, e a tinta, então, devido à baixa pressão que se forma aqui na ponta da agulha, ela é sugada aqui para frente, e como tem essa passagem aqui entre a agulha e o bico, a tinta corre para cá e sai aqui na ponta da agulha e o teu aerógrafo funciona. Esse é o funcionamento normal. Bom, o que acontece com a tinta acrílica? A tinta acrílica ela tem um problema que ela não é dissolvida novamente pela tinta molhada, ou seja, uma vez que a tinta acrílica seca, mesmo que ela encontre a tinta molhada, esse solvente ali que está na tinta molhada, ele não consegue redissolver a tinta, o que é diferente do comportamento das tintas automotivas, por exemplo, em que a tinta molhada, ao encontrar a tinta seca, ela consegue redissolver a tinta seca. Por isso é um problema que dificilmente vai acontecer se você usa tinta automotiva. Mas hoje em dia, todo o mercado está caminhando para as tintas acrílicas. Inclusive a Harder está modificando todos os aerógrafos dela exatamente por conta da tinta acrílica, por conta dessa predominância da tinta acrílica, principalmente na área do hobby, na área tanto da pintura de figuras quanto nos kits plásticos. A tinta acrílica, em geral, ela é à base d'água, então é uma tinta que não tem problemas ambientais, ela não tem problema de circulação, ela está dominando o mercado, e a Harder está se adaptando a essa nova realidade. O que acontece? Quando você está usando seu aerógrafo, né, com a agulha puxada para trás, a tinta está saindo aqui, mas à medida que a tinta vai passando por aqui,
começa a criar pequenos depósitos de tinta seca aqui ao longo da parede do bico. Isso aqui é uma coisa comum de acontecer com a tinta acrílica. Isso aqui acontece principalmente quando você está usando pressões mais baixas, quando você está trabalhando com detalhe. Esse fluxo de tinta aqui ele é menor, ela passa mais devagar aqui, então ela tem mais tempo para secar aqui ao longo do bico. Quando você termina lá o teu trabalho, que você fecha a tua agulha, o que acontece? Numa situação normal, a sua agulha viria aqui e fecharia o bico. Quando você tem esses depósitos de tinta aqui, a sua agulha volta, mas ela não fecha isso aqui completamente, porque ela espreme essa tinta seca aqui e ela forma como se fosse um bico mais fino, né? Você tem aqui uma parede engrossada por causa da tinta. Quando você vai usar novamente o aerógrafo e que você puxa a agulha para trás, você tem essa camada de tinta seca aqui e a tinta nova, né, a tinta que está saindo aqui, ela, na verdade, agora ela tem que passar entre a agulha e essa camada de tinta seca aqui, e com isso você trava o fluxo dessa tinta. Ela continua passando, ela continua conseguindo passar, mas como isso aqui é muito irregular, ela passa de forma irregular. Então você vê que ela começa, a tinta não sai, aí você puxa um pouco a agulha para trás, aí esse espaço aqui aumenta um pouco, a tinta consegue sair, mas quando você volta a agulha para frente, novamente você espreme essa passagem, e aí a tinta novamente tem dificuldade de sair, e às vezes quando você puxa um pouco a agulha para trás, você tem uma pressão acumulada aqui de tinta, e aí por isso ela dá aquele espirro lá para frente, e aí logo em seguida você volta a agulha e espreme de novo e a tinta fica travando. Então você vai ter esse comportamento irregular que eu mostrei aqui, por conta dessa camada de tinta que está aqui. Claro que isso aqui está bastante exagerado lá dentro do seu bico, isso aqui vai ser uma camada muito fininha aqui junto da parede, mas ela é o suficiente para interferir na passagem da tinta. Bom, então como é que você descobre que isso aqui está acontecendo? Porque na verdade a dificuldade é, quando você olhar o teu aerógrafo, vamos pegar um aerógrafo aqui, o que é que você vai ver? Você vai ver a agulha dele aqui aparecendo aqui fora, você vai ver que quando você puxa a agulha ela vai para trás, quando você solta ela vem para frente, mas o aerógrafo está irregular. Então o que está acontecendo, né? Você vê que o funcionamento dele está normal, você quando puxa solta a tinta, quando volta para, mas está irregular e você não consegue entender. Bom, então como é que você vai reconhecer visualmente aqui, olhando o aerógrafo, que ele está com problema? E aí você vai ter que ter um bom conhecimento do teu aerógrafo. Por quê? Porque o que vai te indicar que o aerógrafo está com problema é que a agulha ela não vai voltar quando você soltar o gatilho para a posição normal dela, ela vai ficar um pouquinho para trás, porque a tinta ali dentro está impedindo que ela encoste lá na frente. Ela vai fechar a tinta, porque não vai ter passagem entre a agulha e o bico, porque a tinta seca ali está bloqueando, mas a agulha não vai conseguir chegar totalmente para frente. Então a recomendação que eu faço é o seguinte: primeiro, procure sempre usar o mesmo aerógrafo. Trabalhar pelo menos a maior parte do tempo com o mesmo aerógrafo, porque quanto mais você conhecer a sua ferramenta, mais fácil vai ser você identificar quando ela está com alguma coisa irregular. Mas o que você pode fazer é o seguinte: com o teu aerógrafo funcionando perfeitamente, limpo, totalmente funcional, tira uma fotografia dele aqui, na frente dele, para você ter a memória de quanto essa agulha está saindo para fora com o aerógrafo no estado normal. E aí, se você tiver alguma dúvida, você pega o teu aerógrafo, compara ele com a fotografia e vê se essa agulha aqui não está ligeiramente para trás. Se tiver, e se ele tiver com essas falhas que eu comentei aqui, que eu mostrei aqui, é quase certo que você tem um acúmulo de tinta aqui dentro do bico, e aí você vai precisar desmontar o bico e fazer uma limpeza interna nele. Eu já tenho alguns vídeos aí mostrando como é que faz a limpeza, vocês vão ver como é que é possível limpar aqui por dentro do bico do aerógrafo, que ferramentas usar e tal. Mas essa eu acho que é uma dica interessante,
porque vai te evitar um monte de dor de cabeça de você ficar pensando que o aerógrafo está quebrado, está com algum defeito grave, quando na verdade é apenas acúmulo de tinta aqui dentro do bico, e o que vai te indicar que isso aqui está acontecendo é que a agulha vai estar um pouco mais para trás do que o normal. Esse aerógrafo aqui, como é um aerógrafo que eu já uso há muitos anos, eu só de olhar para ele eu já vejo que a agulha está fora da posição. Quando eu percebo que ele está falhando, a primeira coisa que eu olho é, pô, será que essa agulha está aqui na posição certa? E aí minha memória, como eu já uso ele há muito tempo, rapidamente identifica o problema. A maioria dos aerógrafos que eu recebo aqui para consertar, 99% deles é simplesmente problema de sujeira, tinta seca dentro do aerógrafo, e com essa dica eu espero que ajude aí vocês a identificar e resolver esse problema, que é chato, mas é simples de resolver.